Boa tarde a todos e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao professor Paz Ferreira e ao IDEF, na pessoa da sua vice-presidente, professora Ana Paula Tourado, o convite e a oportunidade de participar nesta jornada de cidadania, quase que uma maratona de cidadania. Cumprimentar os meus colegas intervenientes neste painel e, em particular, os três elementos da geração mais nova, que representam aqui o setor que é a principal vítima desta política, mas também, diria, o lugar de onde podem surgir todas as alternativas, assim o esperamos. Muito se tem dito ao longo destes 2 anos de Troika sobre o que é que significam estas políticas e durante o dia 2 certamente muita coisa já foi dita e outras serão ditas, mas eu diria, para começar, que parto de uma visão profundamente negativa sobre o conteúdo e a aplicação do memorando de entendimento e que subscrevo inteiramente o diagnóstico feito pelo professor Eduardo Paz Ferreira nas crónicas de Anos de Chumbo e que passo a citar porque me parece que é uma descrição exemplar: uma sociedade portuguesa desorientada e indefesa, que perdeu a sua capacidade de decisão autónoma e que conhece transformações que a levam a aproximar-se do modelo inigualitário e pobre que nos legou o regime ditatorial. O desemprego continua a subir, o consumo e o investimento descem, as falências aumentam, as desigualdades sociais crescem. É este o diagnóstico que o professor Eduardo Paz Ferreira traça e que, por si só, é exemplar do que pode ser uma avaliação negativa da Troika. Todos temos a consciência da gravidade do tempo em que vivemos e sabemos que a situação económica e financeira, interna e externa, exige medidas excepcionais. Contudo, a sensação com que se fica no final destes 2 anos de intervenção externa é que o memorando não ajudou a resolver os fatores que estão na origem da crise, mas contribuiu e muito para agravar os seus efeitos. E é em torno disso que eu vou propor 3 breves notas, que aliás estão mais desenvolvidas no texto que integra a obra que aqui hoje é lançada. A primeira nota é para assinalar que, como cidadão, a situação que mais me preocupa é o sentimento de impotência que se instalou na sociedade portuguesa face às soluções impostas pelo Governo e pela Troika. E também o confisco do futuro que atinge, sobretudo, as gerações mais novas. Vivemos no reino do tem de ser. A retórica oficial fez do memorando de entendimento e do programa de ajustamento a doxa da política anticrise e lançou sobre os divergentes o anátema da heresia. Agora que os maus resultados estão à vista, o sentimento de frustração e de impotência manietam a opinião pública e dificultam a construção de alternativas. A única maneira de romper com esse sentimento de impotência encontra-se no alargamento do espaço público de intervenção e de debate, abrindo-o à diversidade de atores, à pluralidade dos modos de organização e de formas de ação pública, à variedade dos conhecimentos, sejam especializados ou laicos, como aliás acontece ao longo do dia de hoje, neste encontro e também na iniciativa editorial em que ele se integra. É desesperante a insensibilidade social com que os mandatários nacionais da Troika aplicam o programa de ajustamento e decidem das medidas de austeridade a impor aos portugueses. A estratégia que suporta grande parte desse programa e dessas medidas baseia-se, como é dito e sabido, numa pretensa cura de emagrecimento do Estado e das políticas sociais, tendo em vista criar uma espécie de patamar de empobrecimento sustentável que cria a insegurança, promove a evasão e inibe a revolta. Com este presente, torna-se cada vez mais difícil pensar, idealizar, construir outros futuros possíveis. A segunda nota que queria colocar-vos nesta intervenção tem que ver com um problema que, aliás, dá título ao texto que eu apresentei para este livro e que é, no presente contexto, junta-se a fome com a vontade de comer, e passe o populismo desta expressão. Isto é, as políticas de austeridade não só respondem às exigências da Troika, como serviram de pretexto ao Governo para criar condições para impor um programa de política de inspiração neo- ou ultraliberal
com a progressiva extinção do modelo social-democrata do Estado de Providência, a promoção da ideologia do mercado, a radicalização da fratura social entre diferentes segmentos da sociedade, vencedores e vencidos, velhos e jovens, ricos e pobres. Para compensar a perda da autoridade e da legitimidade que a impopularidade das medidas acarreta, o Governo recorre à Troika e ao memorando como fatores de credibilização e de garantia de qualidade. E por isso, mais importante que os juízos portugueses sobre estas políticas, o que importa ao Governo é o resultado do exame que a Troika faz em cada visita de supervisão. Parte-se assim da solução para o problema, do resultado para o diagnóstico, das metas para os objetivos. A austeridade deixa de ter um valor instrumental e representa um fim em si mesmo. A austeridade é utilizada como racional de um programa de ajuda externa, é uma solução pronta a vestir, construída por quem reduz o problema à sua dimensão financeira. Ela pode servir também para instaurar uma cultura de desistência que acomoda a sociedade portuguesa à condição de pobreza e ao abandono do ideal do estado de bem-estar. Contudo, ela é incapaz de se impor como solução para uma crise que é também e sobretudo política, económica, social, nacional e europeia. A terceira e última nota diz respeito à sensação de que vivemos períodos em que um governo nunca foi tão acossado e nunca uma política foi tão criticada e de maneira tão transversal à sociedade portuguesa. Todos adivinham o fim para onde vamos e poucos acreditam na hipótese de um recomeço. Não sei se há alternativas viáveis ao entendimento com a Troika, mas é preciso constatar que o entendimento deixou de existir, a partir do momento em que os resultados obtidos com o memorando falharam quase todos os objetivos. Hoje o que existe é um memorando de desentendimento, um memorando desentendido, isto é, que não nos entende e que não se entende. Por isso, a primeira coisa a fazer é procurar um outro entendimento, feito na base de outros pressupostos, que tenham em conta a aprendizagem obtida com os erros cometidos, que seja adequada às circunstâncias dramáticas em que o país vive, que nos redima já não da crise, mas da terapêutica que foi usada até agora para combatê-la. E se isso não for possível, então, como diz Virgílio Ferreira na conta corrente número 1, e passo a citar, diz não à verdade que te pregam, se ela é a mentira com que te ilude o pregador. Porque a verdade tem a face do sol, e não há noite nenhuma que prevaleça, enfim, contra ela. Fim da citação do Virgílio Ferreira. Os portugueses estão hoje submetidos a injunções paradoxais. Resigna-te e anima-te. E perdem-se no emaranhado de racionalidades e opiniões que ora justificam, ora criticam as decisões que são tomadas. A ausência de referenciais cria a incerteza, provoca a insegurança e liberta pulsões contraditórias. Aproximam-se mais cortes nas despesas, mais despedimentos, a pobreza aumenta, o ceticismo instala-se e o desespero alastra. Do ponto de vista financeiro, o objetivo é fixado pelo Governo de maneira obsessiva, regressar aos mercados, custe o que custar e o mais depressa possível. Nada está garantido e sente-se a ameaça do insucesso, mas mesmo que se consiga, falta saber em que condições o país lá chega e para fazer o quê. Toda a gente se recorda, há cerca de um mês, dizia o primeiro-ministro finlandês dizia o ministro finlandês que não há atalhos para o céu. Eu digo que há vias rápidas para o inferno e parece ser esse o caminho em que nos encontramos ao fim de 2 anos de intervenção da Troika. Muito obrigado.